Olá, crianças, tudo bem? Nesta videoaula, nós veremos o capítulo 4 do livro Buriti Mais História, do terceiro ano. Neste capítulo, nós vamos ver o modo de vida na cidade. A pergunta é: a forma de viver na cidade, ela sempre foi a mesma? Ela sempre foi igual? Ou ela mudou com o passar do tempo? Por exemplo, há cerca de 160 anos, as moradias das nossas casas não recebiam energia elétrica. A iluminação era feita com lampiões, velas, lampiões a gás, lamparinas com querosene. Para conservar os alimentos, era preciso usar técnicas como a secagem e a salgar as carnes e preparar as frutas em caldas. Na cidade, as casas passaram a ser iluminadas com lâmpadas elétricas. As famílias que tinham acesso à eletricidade puderam contar com novos aparelhos, como, por exemplo, a geladeira. Só que, naquele período, estes aparelhos eram muito caros. Com o passar do tempo, esses aparelhos se tornaram populares e um pouco mais baratos. Atualmente, na maioria das moradias, é possível encontrar, por exemplo, uma geladeira para conservar os alimentos. Exercício 1. Preencha o quadro com o nome e utilidade de 3 aparelhos domésticos que funcionam com eletricidade. Então, aqui, o nome do aparelho e aqui, para ele serve. Então, pensem em 3 aparelhos da casa de vocês, muito úteis, que nós necessitamos. Escreva o nome do aparelho e para que ele serve. Iluminação das cidades. Há cerca de 200 anos, as ruas das grandes cidades brasileiras, como Rio de Janeiro e São Paulo, recebiam uma fraca iluminação gerada por lampiões a óleo. Agora aqui vale uma curiosidade: que tipo de óleo era esse? Vocês sabem? Esse óleo era óleo de peixe, ou melhor, era óleo de baleia. Então, naquele período, houve uma grande matança de baleias para que eles pudessem tirar o óleo para iluminar as cidades. E dizem os livros de história que as cidades cheiravam muito mal, tinha um cheiro muito ruim de óleo de peixe à noite. Alguns anos depois, as ruas de algumas cidades começaram a ser iluminadas por lampiões a gás. Os postes com lâmpadas elétricas começaram a ser instalados há cerca de 100 anos. Durante um tempo, a iluminação a gás e a eletricidade eram utilizadas, até que as lâmpadas elétricas predominaram porque não exigiam um funcionário para acender e apagar cada uma delas todos os dias. Exercício 2. Compare as linhas do tempo que mostram quando cada tipo de iluminação pública foi instalado nas cidades de Recife e São Paulo. Depois, responda as questões. Vocês vão observar com muita atenção a data e cada tipo de iluminação em Recife e São Paulo e depois responder as 2 perguntas. Em que cidade foram instalados os primeiros lampiões a óleo e a gás? Em que ano esses eventos ocorreram? Qual foi a ordem de chegada dos tipos de iluminação nas 2 cidades? Transportes e comunicação. Antigamente, as pessoas dispunham de poucos recursos para se deslocar de um lugar para o outro e para levar cargas. A maioria fazia os percursos e levava todo tipo de objetos a pé ou no lombo de cavalos ou de burros. Poucos podiam utilizar carroças ou charretes puxadas por animais, porque era caro manter o veículo e o animal. Vocês vão terminar de ler o texto para entender qual foi a evolução dos transportes e das comunicações
E depois da leitura do texto, vocês vão responder o exercício 3, que pergunta: o que é transporte coletivo? E o exercício 4, onde vocês vão comparar as duas fotografias que ilustram famílias assistindo à televisão. Quais são as semelhanças e as diferenças entre as duas fotografias? Depois de fazer aquele exercício, vocês vão continuar lendo o texto. Aqui mostra um grande acontecimento na cidade de São Paulo. Que acontecimento foi esse? De acordo com o texto do escritor Oswald de Andrade, quais foram os grandes acontecimentos que atraíram a atenção das pessoas em São Paulo? Está aqui no texto. Depois vocês vão continuar lendo sobre os elevadores, os automóveis, os cinemas e fazer o exercício 6. Lembrando, a professora está sendo bem breve para o vídeo não ficar muito longo e cansativo. Se ficarem com dúvida, entrem em contato. Realizem todas as atividades e depois de fazer as atividades, tirem uma foto e mandem para nós, para que nós possamos corrigir as atividades, porque esse livro não vai ser entregue e nós precisamos saber se vocês estão fazendo ou não as atividades. Combinado? Então, tenha um bom trabalho, faça tudo com muito capricho, leia com muita atenção, que isso é importante, e até a próxima videoaula.